Olá, boa noite a todos vocês. Hoje a gente vai iniciar 2 Samuel, capítulo 13 e 14. Capítulos, a gente não precisa nem falar aqui, né? Que são importantíssimos, são capítulos no qual a gente está agora. eh, Seguindo na história de Davi, mais vendo Davi mais como homem mesmo, como ser humano que erra, como ser humano que peca, o ser humano que tem coração em Deus, ser humano que aprende com os erros, ser humano com a responsabilidade, né? Não somente de um reinado, mas do nome que ele carrega, né? E a gente vai iniciar nossa live hoje já sem muitas explicações, porque a gente ainda está no quentinho ali do que a gente aprendeu ontem, né? Ah, e vamos lá, tá bom? Então, fazendo nossa oração. Senhor, obrigada por esse momento de agora, que o Senhor nos coloca aqui unidos, independente de onde qualquer um esteja, Senhor, estamos aqui unidos para que o Senhor possa nos abençoar e alimentar o nosso espírito, que venha, que essa leitura venha completa de sabedoria, venha completa de entendimento, venha completa de amor, de respeito, de temor por Ti, e que a gente possa ser revelado aquilo que fica escondido aos nossos olhos, porque nós não estamos falando do espiritual, mas dos olhos comuns, nos nossos olhos humanos que passam despercebido tantas coisas, mas estamos pedindo para os nossos olhos espirituais, Senhor. Então, que os nossos ouvidos estejam afinados, nossos olhos, nosso coração, para a gente poder entrar sempre em sintonia integral com o Senhor e com o seu coração. Que essa comunhão que nós temos aqui, esse banquete, né? Porque é o momento em que nós estamos nos alimentando do Senhor, da palavra de Deus, nosso pão diário, como Jesus nos ensinou, né? Que estejamos aqui prontos e que o Senhor nos use como canal do seu nome, canal do seu ensinamento, canal de tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, Senhor, e que seja sempre para passar à frente, nunca para uma fé egoísta, de estarmos isolados ou acharmos que não precisamos passar ao próximo, né? Quando tantas pessoas necessitam ouvir o seu nome, conhecer o que é o perdão, conhecer o que é o seu amor e conhecer a salvação que é necessária a todos aqueles que se encontram perdidos. Então, que nós possamos ser esses caminhos, possamos para essas pessoas, possamos ser instrumentos do Senhor. A gente vai iniciar essa live hoje entregando ela a Ti, Jesus, ela completamente consagrada a Ti, como sempre, e pedimos para que o Espírito Santo nos dê ânimo, nos dê alegria, nos dê esperança, nos dê fé, que o Senhor possa colocar dentro do nosso coração, Pai, tudo aquilo que o Espírito Santo tem acesso e que Ele é e que Ele representa, todos os atributos dele. Que a gente possa depender do Senhor, depender do Espírito Santo para nossa caminhada e que a gente possa entender que sozinhos nós não conseguimos fazer absolutamente nada, nem nos curar, nem nos perdoar, nem nos ajudar, senão pela sua autorização, obviamente. E óbvio que muitas das coisas podemos fazer para nos acalmarmos ou nos distrairmos, mas se não vier de ti a nossa força, se o Senhor não for a fonte de fé, de energia, de amor, de perdão, se o Senhor não for a fonte, Pai, estamos fadados a falhar porque nós mesmos não temos essa condição. Então, que a força de Cristo que habita em nós esteja no nosso dia a dia, esteja em todos os momentos da nossa vida, que a gente esteja livres, que a gente esteja protegidos contra todos os ataques malignos, porque o maligno ele não gosta quando a gente lê a palavra de Deus, porque cada vez que a gente lê a palavra de Deus, mais perto da verdade estamos, mais dentro da verdade estamos, mais nos lapidando estamos, e ele não gosta disso. Então, que possamos aqui agradecer por estarmos aqui firmes e fortes, para a honra e a glória do seu nome. Amém. Vamos lá. Depois de algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Porque Amnon, outro filho de Davi, por quem Amnon, outro filho de Davi, se apaixonou. Amnon ficou obcecado, a ponto de adoecer por causa da minha irmã Tamar. Pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia,
irmão de Davi. Não é irmão de Davi, veja bem, Jonadab não é irmão de Davi, mesmo, como é que diz? Mesmo pai e mãe, tá? Ele era filho de Simeia, ok? Então, Jonadab não era filho de Davi, ok? Irmão de Davi. Então, ele perguntou a Amnon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? E Amnon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Deite-se na cama e finja que está doente, disse Jonadab. Aqui já inicia, né? Quando a gente vê a palavra astuto na palavra de Deus, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é o quê? A serpente, que era o animal mais astuto, na qual o diabo dominou, né? Tomou conta e fez Eva pecar. Então, veja essa situação. A gente está falando de uma pessoa astuta. Então, o que que ela vai tentar fazer, né? Porque você ser esperto, você ser inteligente, isso não é um problema. Jamais. Deus nos deu a inteligência para isso. Deus nos deu o raciocínio lógico para isso. Deus nos deu a capacidade. Mas como a pessoa vai usar é que é o problema. Então, ele, astuto, como diz a palavra de Deus, né? Ele falou para o irmão dele fingir que ele estava doente, deitar na cama, né? E Deus nos mostra aqui, obviamente, né? é, que a gente pode estar muito próximo daquele que a gente pensa que quer o nosso bem, e e a pessoa, na verdade, não só ele, mas a pessoa especificamente, né? Ela como é que diz? Ela tem um poder sobre a sua cabeça, porque às vezes você quer ouvir aquilo especificamente, né? E aí vem aquela pessoa e fala tudo o que você quer ouvir, exatamente o que você quer ouvir. E aí você, opa, peraí, eu quero isso aqui. Ele já sabe que isso não era possível, não era para ele fazer isso, né? Ele sabe que isso não é bom aos olhos de. Não, eles não podiam fazer isso, tá? Mas naquela época não tinha nenhum fiscal para poder, como é que diz? Para poder permitir ou não permitir. Então poderia acontecer a qualquer momento, né? Então. Deus nos mostra, né, que uma pessoa astuta na sua vida. E o astuto, gente, né, o significado da palavra, porque ele pode ser tanto usado no sentido positivo como inteligente, tá? Uma pessoa, por exemplo, astuta, de acordo com o significado da palavra, pode ser uma pessoa inteligente, estrategista, né? Agora, se é usado no sentido negativo, como uma consequência negativa daquele, como é que diz, rótulo de astuto, aí você pode ver uma pessoa que usa a esperteza, que usa a estratégia, que usa a inteligência de forma manipuladora ou enganosa. Então, isso é o que a gente tem da palavra astuta, por exemplo, no dicionário. A gente sabe que pode ser usado como uma pessoa que seja muito esperta, sagaz, perspicaz ou habilidosa, né? E também as pessoas que conseguem perceber oportunidades e aproveitar delas. Então, não significa que vai ser sempre negativo, né? Mas muitas das vezes a pessoa de maneira ardilosa e engenhosa, né? Ela é chamada astuta. Então, esse momento em que Jonadab está ali dizendo para ele, não, deita na cama e finja. Porque não é só deita na cama e espera aqui que eu vou te ajudar. É finja. Então, você está vendo aqui que ele já está aplicando em Amnon essa maneira enganosa, manipuladora, né, ardilosa, engenhoso, porque ele está arquitetando tudo, né? E aí é que entra na forma negativa, obviamente, para que Absalão, não, desculpa, Amnon conseguisse o que ele queria. Então o que acontece? Ele foi falou, Jonadab foi falou para ele, deita aqui fingindo que você está doente. E quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que a minha irmã Tamar venha me dar de comer. Gostaria que ela preparasse a comida na minha presença, assim poderei vê-la e comer das suas próprias mãos. Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando foi o rei
visitá-lo, Aminon disse: Permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos na minha presença, e assim eu coma das mãos dela. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: Vá à casa de Aminon, seu irmão, e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa do irmão, que estava deitado. Ela pegou a farinha, amassou, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu 2 bolos. Desculpa, lhe serviu os bolos. Mas ele não quis comer. Tirem todos daqui, ordenou Amnon. E todos que estavam presentes naquele lugar saíram. Então Amnon disse a Tamar: Traga os bolos ao meu quarto para que você mesma me dê de comer. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão Amnon. Mas, quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: Deite-se comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe disse: Não, não, meu irmão, não me faça essa violência. Então, você está vendo aqui, quando você está vendo essa parte da violência, ele não estava apaixonado. Aquilo ali era pura. Como é que fala? É, eu esqueci, é pura vontade da carne, puro desejo da carne, né? Como é que fala? Eu queria achar a palavra específica para isso. Eu esqueci a palavra agora, tá? Mas é como se fosse essa vontade insaciável, esse desejo ardente, né? Não era nada, você não vê aqui a violência, você não vê ele realmente apaixonado, em apuros, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu sou apaixonado pela minha irmã. Não é isso que estava acontecendo ali, né? Quando ela fala a palavra violência, a gente já consegue entender que está errado, a gente já consegue entender que não é por amor, a gente já consegue entender que ela está sendo violentada. Não se faz uma coisa dessa em Israel, não cometa essa loucura. O que seria de mim? Porque ela sabe, obviamente, como mulher, né? Ela ser violentada, ela passar por tudo isso era um motivo de muita vergonha. Ela era virgem, né? Por cima, tudo mais. Então, ela estava preocupada, obviamente, com ela, com o futuro dela. Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Porque, obviamente, ele teria punição para isso. Você seria considerado depravado. Ah, depravado é a palavra. Depravado em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. É isso que ela está querendo dizer. É o que a gente falou no começo. Naquela época, não era o certo a se fazer, né? Mas, num caso, por exemplo, na qual ela tá vendo que ela seria violentada e que ele faria uma loucura e tudo mais, é mais fácil falar com o rei que se ele permitisse, né, ela casaria. Porque eles não são irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, né? Pelo amor, vamos relembrar esse fato aqui. Não que seja certo, né? Mas que naquela época não era visto da mesma forma que se fosse irmão, irmão da mesmo pai, da mesma mãe, né? Irmã, irmão do mesmo pai, da mesma mãe. Então, Aminon, porém, não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que ele sentira. Então disse: Levante-se e saia. Não faça isso, respondeu ela. Mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando o seu servo, lhe disse: Ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica ornamentada. O significado desse termo em hebraico é incerto, não se sabe exatamente o que significa a túnica ornamentada, ok? Pois era o tipo de roupa usado pelas filhas virgens do rei. Tamar pôs cinza na cabeça e rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em voz alta. O seu irmão, Absalão, que o nome dele é Absalom, né? Em hebraico, Abba significa pai e Shalom significa paz. Então seria o pai da paz, como se fosse um pai da paz, o nome dele, a resposta, né? E ele perguntou, desculpa, e ele perguntou: Ai, não, seu irmão esteve com você? Acalme-se, minha irmã. Ele é meu irmão. Não se deixe dominar pela angústia.
Desolada, Tamar ficou na casa de Absalão e o seu irmão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Absalão não falou nada com Amnon, nem bem, nem mal, pois o odiava por ter violentado Tamar, sua irmã. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei. Então você vê aqui, né? Absalão, ele tá ali, né? A gente tá falando de 2 anos depois, né? Então ele com muita calma, com muita paciência, né? Dominando a paciência dele, dominando é, é, como é que fala? Essa situação toda. Convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. E Absalão foi ao rei e lhe disse: Eu, teu servo, estou tosquiando as ovelhas e gostaria que o rei e os conselheiros estivessem comigo. E o rei respondeu: Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: Se não podes vir, permita, por favor, que Amnon, o meu irmão, venha conosco. O rei perguntou: Por que ele iria com você? E Absalão, porém, insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e os outros filhos do rei fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: Ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser ataquem Amnon, vocês o matarão. Não tenham medo. Não fui eu quem ordenei a vocês, então sejam fortes e valentes. Assim, todos os homens, desculpa, assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então, todos os filhos do rei se levantaram e, montando cada um a sua mula, fugiram. Nossa, mas tá, e como assim? Que esquisito, que isso, que aquilo. É muito interessante a gente ver o seguinte, né? Olha o que que ele fala. Não tenham medo. Não fui eu que ordenei a vocês? Sejam fortes e valentes. Normalmente, peraí. Normalmente, quem é que a gente vê na palavra de Deus falando isso, né? Normalmente é Deus. E aqui a gente está vendo Amnon, depois de 2 anos, livre, intacto, porque às vezes a gente acha que não, porque Deus tem que agir na sua justiça agora. Deus tem que fazer agora, porque aquela pessoa ali, ó, tá feliz, mas ela fez o mal. Olha aquela pessoa ali, ó, roubou não sei quem e tá aí feliz. Aquela pessoa ali fez o mal para não sei quem e tá aí feliz. Como se a gente achasse, né, que Deus não tem acesso ao tempo, não é o dono do tempo e não tivesse o seu próprio tempo para fazer com que cada um pague aquilo que, obviamente, fez. Isso aqui está dizendo que é Deus falando? Não, não é. Quem está dizendo aqui, no caso, não é Deus, tá? Deus não está falando, vão lá vocês. Mas é uma frase muito conhecida de Deus. Não tenham medo, não fui eu quem ordenei a vocês, sejam fortes e valentes. E isso, né, você pode entender da forma com que você quiser, mas Amnon, nesse momento, vai pagar pelo que ele fez. Lembrando que não, mas tá aí. Ele violentou ela, mas aí Deus vai mandar matar, vai deixar matar ele, vai permitir matar ele. Vamos lá. Ele fez algo que é 1, abominável, 2, proibido, 3, inaceitável, né? E ainda desonrou a mulher, né? Que era sua parente, né? Era sua minha irmã. Então, o que que a gente vê, né? Que você não tá vendo o que Deus está dizendo ali, mas para um meio entendedor, peraí, para um bom entendedor, meia palavra basta. Então, você pode entender aqui que Deus já declarou o fim daquele que poderia não só fazer com outras, que poderia não só desonrar mais ainda a casa de Davi, como também ensinar a outros a fazer. Como também influenciar outros a fazer. Ou que aquela atitude dele tenha sido passada em vão, e não foi.
Então, entenda como você quiser, você tenha, né, essa possibilidade de, como é que diz? De interpretar a forma com que você quiser aqui. Tá? Mas isso foi algo que Deus eu não tinha percebido antes, né? Na primeira vez que eu li, na segunda vez que eu li, na terceira vez que eu li, mas Deus me botou no coração de entender isso agora. Então, nas entrelinhas, Deus nem todas as vezes vai dizer, olha, fui eu que fiz isso aqui, sou eu que estou fazendo isso aqui. Mas ele vai dizer, não perdi o controle. Então, a gente entenda como a gente, obviamente, estiver preparado e quiser nesse momento. Assim, os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então, todos os filhos do rei se levantaram e, montando cada um em sua mula, fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos. Nenhum deles escapou. O- Gente, peraí, vamos voltar aqui porque me sentindo incomodada de falar. Essa parte aqui na qual a gente está falando que você entenda como quiser, que pode ser Deus falando, porque Deus é quem fala isso, etc, etc, aquilo, é para que a gente lembre, não tô falando que Deus fez isso e mandou matar e que desgraça, não. É para a gente lembrar o que Deus falou a Davi lá no início pelo que ele fez. A espada nunca sairá da sua casa. Então, óbvio que Deus permitiu, e é óbvio que isso tem a mão de Deus. Por quê? Deus falou e prometeu a ele que a espada nunca sairia de sua casa. Então, todas as coisas ruins e que acontecer de brigas, a gente vai ouvir muito ainda esse nome, a gente ainda vai ouvir muito, mas tudo que a gente ouvir especificamente, a gente tem que lembrar que Deus fez uma promessa que a espada nunca sairia da casa de Davi pelo que ele tinha feito, né? Então, só para para a gente poder entender aqui melhor, porque o Espírito Santo me incomodou nesse sentido de vir corrigir essa explicação. Os homens, desculpa, quando ele fala sejam fortes e valentes, não fui eu que ordenei a você, Deus não está dizendo, vamos lá, vou aplicar minha justiça matando todos, vou aplicar minha justiça fazendo isso. Não é isso, mas para a gente lembrar que Deus disse que a espada não sairia da casa de Davi, ok? O rei levantou-se, rasgou as suas vestes e prostrou-se com o rosto em terra. E todos os servos que estavam com ele também rasgaram as vestes. Contudo, Jonadab, filho de Simei, sobrinho de Davi, disse: Não pense, o meu senhor, que mataram todos os teus filhos. Somente Amnon foi morto. Esta era a intenção declarada de Absalão desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os teus filhos estão mortos, apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente descendo. A sentinela ficava num lugar muito alto de um castelo, de um povoado, de um reino, né? Para trazer notícias correndo ao rei. Então, a sentinela ficava. Era como se fosse um mensageiro. Então, via lá do topo das torres. Vocês lembram em filmes medievais, em filmes de guerra, vocês lembram que sempre tem alguém no topo, né? Bem no topo, vendo se vem inimigos, vendo se vem qualquer pessoa, vendo se. E é isso que a sentinela significa. Então, a sentinela viu muita gente descendo pela encosta da colina, pela estrada que vinha do oeste, ou a estrada de Oranaim, e disse ao rei: Vejo homens vindo pela estrada de Oranaim, na encosta da colina, conforme diz a Septuaginta, mas o texto masorético não traz essa frase especificamente, tá? Jonadab disse ao rei: Veja só, os filhos do rei chegando. Aconteceu como teu servo disse, mas tá, Jonadab está do lado do rei, está contra Amnon, ou que... Lembrem-se que ele é uma pessoa astuta, que ele é uma pessoa manipuladora, que ele é uma pessoa, né? Então, ele tá ali jogando no time que tiver jogando. Ele mal acabava de falar quando chegaram os filhos do rei, chorando em voz alta. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. O rei Davi, porém, pranteava por seu filho todos os dias.
Depois que Absalão fugiu para Jesur, lá permaneceu 3 anos. Quando o rei Davi se sentiu consolado pela morte de Amnon, desejou intensamente se encontrar com Absalão. Joabe, seu filho de Zeruia, desculpa, Joabe, filho de Zeruia, sabendo que o rei em seu coração ainda pensava em Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse: Finja, então você tá vendo, toda vez que o astuto aparece, a palavra finja tá por aqui. Finja que está de luto. Vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei essas palavras. Então Joabe lhe disse exatamente o que ela deveria falar. Quando a mulher de Tecoa se apresentou, ou conforme muitos manuscritos do texto massorético, a Septuaginta, Vulgata e a versão siríaca diz, né? A maioria dos manuscritos do texto massorético traz somente falou. Então, quando a mulher de Tecoa falou, não tem o se apresentou ao rei, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e disse: Ajuda-me, ó rei. Qual é seu problema? Perguntou-lhe o rei, e ela respondeu: Sou viúva, meu marido morreu, deixando esta tua serva com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: entregue o assassino para que o matemos pela vida do irmão e nos livremos também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome, nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: Vá para casa, eu mandarei que cuidem do seu caso. A mulher de Tecoa disse, porém: Ó rei, meu senhor, que a culpa desta iniquidade caia sobre mim e sobre a família de meu pai, que o rei e o seu trono sejam inocentes. O rei respondeu: Se alguém ameaçá-la, traga-o a mim, e ele nunca mais a incomodará. Então ela acrescentou: Peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando o meu outro filho. E aí aqui está o plot twist, veja bem. Ele disse: Tão certo como vive o Senhor, nem um só fio de cabelo cairá da cabeça do seu filho. A mulher ainda lhe disse: Permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu. Então a mulher disse: Por que planejaste fazer isso contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Como a água espalhada no solo não pode ser recolhida, assim todos morreremos um dia. Deus, porém, não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Veja isso, que lindo, né? Porque aqui a gente está vendo de como Deus fala sobre. Deus está deixando claro aqui, né? Que Deus não tira a vida daquele que está perdido, aquele que foi banido, por exemplo, né? Pelo contrário, ele cria meios para que o banido não se permaneça afastado dele. Então, quem é? Quem seria esse meio hoje, né? Jesus Cristo. Então, aquele que erra, aquele que peca, aquele que errou muito, aquele que pecou muito, aquele que está perdido, que não encontrou Jesus ainda, que não foi encontrado por Jesus, né? Ou que foi encontrado, mas que rejeitou, enfim. É, essas pessoas são a que Deus mais quer recolher. Porque os que já estão salvos, eles estão salvos, né? E isso quando a gente vê, por exemplo, a história do irmão pródigo, é isso, né? Aquele que estava perdido voltou. Então, isso é muito importante. A gente entender que não nos dá direito de nos sentirmos melhores porque nós somos cristãos para com o outro, né? Não é o direito nosso dizer, bom, eu tô salvo, aquela pessoa está perdida, é problema dela. Ou então, não, é porque aquela pessoa não conhece Jesus. Se ela conhecesse, não, apresente. Apresente, então, porque foi apresentado a nós para que a gente apresentasse ao próximo, né? Eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. A tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele atendesse ao seu pedido e concordassem em livrar a tua serva das mãos do homem que tenta eliminar tanto a mim como ao meu filho da herança que Deus nos deu.
Agora tua serva diz: traga-me descanso à decisão do rei, meu senhor, pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, e de fato é um mensageiro de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: não me esconda nada do que vou te perguntar. Fale, rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: não é Joabe que estás por trás disso tudo? E a mulher respondeu: tão certo como vives, meu senhor, o rei, que ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi teu servo Joabe que mandou a tua serva dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o meu Senhor é sábio como um anjo de Deus. Então você está vendo aqui que a sabedoria não pertence ao homem, pertence ao mensageiro de Deus, porque vem com mensagem de Deus, que vem com a sabedoria de Deus, ou seja, a gente não tem a habilidade de sermos sábios, nós necessitamos de Deus para sermos sábios. E nada te escapa de tudo o que acontece no país. Depois, o rei disse a Joabe: muito bem, atenderei a esse pedido. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se com o rosto em terra, abençoou o rei e disse: hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu ao pedido do teu servo. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. O rei, porém, disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim, Absalão foi para a sua casa e não compareceu à presença do rei. Em todo Israel, não havia homem tão elogiado pela sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Defeito físico, tá? Porque todos nós temos defeitos. Que eu não chamo defeito, eu chamo características e que a gente trabalha nelas, né? Para que a gente possa se aperfeiçoar em Jesus. Sempre que o cabelo ficava pesado demais, ele cortava e o pensavam. Eram 200 ciclos, ou seja, 2,3 quilogramas, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos, uma filha chamada Tamar, outra Tamar, não é a mesma Tamar, tá? Que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir. Assim, Absalão disse aos seus servos: vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. Os servos de Absalão puseram fogo na plantação. E então Joabe foi à casa de Absalão e perguntou: por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? E Absalão respondeu: mandei chamar você para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: por que voltei para Jesus? Melhor seria se lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. E o rei saudou com um beijo. Então, finalizamos aqui. Amanhã, se Deus quiser, para honra e o Senhor Jesus Cristo, a gente vai entrar na conspiração de Absalão, que eu falei lá no início que a gente ouviu muito falar desse nome. E a gente vai ouvir, vai ver o que a natureza de um caráter não trabalhado em Deus, não permitido ser trabalhado em Jesus Cristo faz. A gente vai ver a natureza de uma pessoa, porque às vezes a gente fala, não, mas fulano matou ciclano para defender a irmã. Não, mas fulano, mas ninguém tem o direito de fazer absolutamente nada disso. Então, Absalão, ele não está imune porque ele defendeu, ou porque ele foi defender, ou porque ele fez, ou porque ele não fez, né? Então, isso a gente vê também, por exemplo, quando a gente está com Abraão, que a gente vê Jacó, que a gente vê os filhos fazendo ele entrar como é que diz? É,
os filhos de Jacó fazendo ele entrar ai, gente, esqueci a palavra agora. Em furada, né? Não é furada a palavra, mas em problema, digamos assim, né? Quando a irmã também foi violentada, vocês lembram disso lá atrás, né? Então a gente vê que o meio não justifica esse fim. Então, obviamente que a gente vê a natureza dele qual que é, né? E ele matou, não importa, ele matou o parente dele, o irmão dele. Então isso já é errado. E isso, obviamente, que faz parte daquilo que Deus disse a Davi, que a espada não sairia da sua família. Tá bom? Então é isso. Voltamos amanhã, se Deus quiser, para a glória do Senhor Jesus Cristo, para o capítulo 15 e 16. E que Deus nos abençoe muito, 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 muito. E até. Peraí, 15 16 não. 14, 15, 15. Peraí, preciso. Que agora que a gente tá fazendo do 2 em 2, tô confundindo. Isso, 15 e 16, isso mesmo. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser.